Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Grêmio 1, Vitória que perde mais 2 pontos dentro de casa, Vitória que infelizmente eu já tenho tanto tempo falando isso que a gente é repetitivo, Vitória que até teve volume de fato no começo do segundo tempo, até criou volume no começo do primeiro tempo, chegou no último terço, mas um Grêmio que na bola que teve fez o gol, teve uma outra oportunidade no segundo tempo, Vitória que faltou, adivinha só, qualidade. Faltou qualidade para o Vitória ganhar do Grêmio hoje. O desgaste que se Carpini falar na coletiva não pode ser levado em consideração, porque ele escolheu colocar um titular dele na quarta-feira e esse titular hoje está no banco no campeonato que ele falou que era o carro-chefe. É o Vitória, Paulo, que para não ser injusto, com o Fabrício na direita, para achar algumas coisas boas, de fato, gerou muito volume quando ele entrou, ele realmente melhorou o Vitória porque Eric e Mosquito foram completamente nulos, Mosquito foi nulo, Eric foi um pouco melhor, mas ainda assim nitidamente cansado. Vitória que vai para sua pausa, a gente está gravando isso aqui 8h29, então agora 8h30 tem Santos RB Bragantino, uma vitória simples do Santos, coloca o Vitória de volta na zona do rebaixamento e já passo para você, Paulo, que para mim é uma posição mais do que merecida e mais do que justa para um Vitória que hoje não vê 4 piores do que ele. Exatamente, Vitória perde 2 pontos no Barradão e eu serei repetitivo porque a gente tem que ligar o alerta principalmente para a sequência do campeonato. Mais da metade do campeonato eu não tenho dúvidas que vai jogar mais bola no Barradão do que o Grêmio jogou hoje. E ainda assim foi o suficiente para tirar pontos do Vitória dentro de casa. Até quando? O Grêmio hoje não fez uma partida desastrosa, mas ainda assim foi um Grêmio com muitos problemas mesmo. E o Vitória foi incapaz de conseguir enfrentar um Grêmio e vencer, sendo que o Grêmio praticamente não treinou. Chegou muito desgastado também. Se Carpini for falar de desgaste, que a culpa é totalmente dele, o Grêmio praticamente não treinou, pois teve problema com o voo para chegar em Salvador. E o Vitória hoje, embora tenha tido ali um primeiro tempo com volume de jogo, assim como teve o segundo tempo, nos 2 tempos o Vitória foi quem mais valorizou a posse de bola, foi quem mais rodou, possivelmente foi quem mais chegou também no último terço do campo, com triangulação, muito cruzamento, na direita. No segundo tempo a jogada do Vitória estava muito clara e evidente, né, na triangulação entre o Claudinho, o Fabrício e o Mateuzinho, para que se gerasse cruzamento para o Janderson e o Carlinhos dentro da área. Numa jogada de bola parada ofensiva, assim como foi do Grêmio, a gente consegue empatar o jogo, mas ainda assim a gente teve bola dentro da área com o Fabrício, ele chuta errado. Algumas dinâmicas que não funcionaram, jogadas que infelizmente acabam sendo retardadas por conta de jogadores que são muito burocráticos e a gente vai rodada após rodada, seja na Sul-Americana, seja no Brasileirão, e só não é na Copa Nordeste porque a Copa Nordeste está numa pausa agora, porque senão com esse futebol provavelmente seria também um futebol muito abaixo do Vitória, um futebol muito insuficiente e um futebol que começa a trazer alertas ainda mais graves, porque eu vou reiterar o que eu falei. Chega um momento que o torcedor começa a duvidar. É com esse elenco que vai ficar na Série A ou é com esse treinador que vai dar certo? Fica o questionamento de grande parte da torcida. Não sou a favor ainda da demissão de Thiago Carpini, mas ele começa a ficar pressionado no cargo, porque o time dele tem uma vitória em 11 jogos. E no futebol brasileiro, qualquer treinador que tem uma vitória em 11 jogos, ele vai ser pressionado. Porém, rodada após rodada, Carpini, ou melhor, Fábio Mota e Maneca também são pressionados. É mais um jogo que o centroavante pesa no primeiro tempo, aí Carlinhos entra, faz um gol, mas ainda assim poderia, ou melhor, deveria até ser expulso no jogo. No jogo que Carlinhos faz um gol de empate, era para ele ter sido expulso no jogo. Então a gente vai nessa montagem de elenco. Fabrício entra de ponta direita, vai para ponta esquerda, joga o centroavante, vai para segundo atacante. Mateuzinho novamente tem que jogar se arrastando em campo porque é a peça mais diferente do jogo. E aí a gente vai ficando refém da nossa montagem de elenco. Sai Eric, o nível cai muito. Sai Mateuzinho, o nível cai muito. Baralha vai pro banco, o nível cai muito. Claudinho sai, quando entra Cássio, o nível cai muito. Jamerson sai, o nível cai. Olha que Jamerson, o nível nem é tão elevado assim, embora tenha dado assistência hoje. E a gente vive esse loop infinito de um elenco que é longo em quantidade, mas curto em qualidade. E é um Vitória que, eu repito, hoje a gente teve de fato, chegou no último terço com volume, segundo tempo a gente melhorou de fato com a entrada de Fábio do lado direito, mas é o que eu falei no intervalo, é uma vitória do quase, uma vitória que quase virou o jogo, é uma vitória que quase ganhou do Grêmio, é uma vitória que quase está na zona de rebaixamento, você vê que esse quase pode não ser mais um quase caso o Santos ganhe do RB Bragantino na Vila Belmiro. Então, infelizmente galera, vocês podem até ver pela minha voz e pelo meu semblante, é que é
desanimador, é cansativo. E hoje, Paulo, eu entendo o que você está falando de Carpini. Não é que eu seja contra a demissão, eu não demitiria, mas se demitir também, para mim também, paciência. Não é que eu seja a favor da demissão, não é isso. Se eu sou o gestor, eu ainda não demitiria. Mas se demitirem, pra mim não tá errado. Hoje o Vitória tem uma gestão de elenco ruim, por conta do próprio Carpini. Uma gestão de elenco ruim, no ponto que o próprio Thiago Carpini vai pra coletiva e fala que Baralhas não deveria nem ter entrado em campo. E eu duvido muito que Fábio Mota e Maneca tenham cobrado essa frase, porque isso é um absurdo. Meu volante não deveria nem ter entrado, mas eu coloquei ele na Sul-Americana pra perder ele na Série A, que eu falei que era o carro-chefe. Hoje, eu repito, eu não demitiria, não gosto muito do mercado de treinadores e, de fato, eu acho ainda que essa parte física pesa muito, não por hoje. Hoje não tem desculpa, porque o Grêmio nem treinou. Hoje não tem desculpa. Mas, se demitirem, eu lavo minhas mãos. Pra mim, de verdade, e digo mais, se cair Carpini, tem que cair Maneca também. Se cair Carpini, tem que cair Maneca, porque ambos fizeram parte da montagem do elenco. O presidente não vai mudar, Fábio vai ficar aí. Mas se for pra cair presidente, tem que cair presidente e tem que cair diretor também. Se Maneca não vai ser demitido, se Maneca vai pra gerente, aí são outros 500. Mas se Carpini cair, tem que cair Maneca junto. Pra mim tem que ir os dois, não adianta trocar só um não. Porque de verdade, a gente está muito abaixo, tá muito abaixo mesmo. Tomada de decisão equivocada, coletivamente o time estagnou. Então, de verdade, eu não tenho mais paciência pra ficar esperando um jogo em que Carpini vai fazer o time coletivamente funcionar. Inclusive contra o Fluminense, que a gente falou que foi ruim, foi execrado. Foi basicamente o que a gente vem falando em muitos jogos. O Vitória tem dificuldade pra jogar, o Vitória tem dificuldade pra sair. Achou um gol, achou um empate no Fluminense. Mas o jogo não foi bom. Fica a sensação do Vitória ter um pouco de bola no pé no Maracanã e melhorou. Mas o jogo do Vitória foi ruim e graças a Deus achou um ponto. O Vitória não evolui, o Vitória estagnou. E a gente falou aqui depois do Fortaleza e depois do Galo. Galera, graças a Deus, Vitória mereceu ganhar no Fortaleza e merecia até sorte melhor contra o Galo, ok. Mas a gente falou o quê, rapaziada? A gente precisa, de fato, ver se isso aqui é um ponto fora da curva ou se a gente, de fato, vai manter essa evolução. Não manteve. Estagnou. O time estagnou. O Grêmio no primeiro tempo, de fato, realmente não chegou muito na bola que teve e fez, mas eu tenho certeza que Carpini vai colocar a culpa no individual como um todo. A gente tem um repórter aqui do canto que vai pra coletiva, que vai ser Vinícius, que ele faz a pergunta do canto, aí ele representa a gente, mas o fato, Paulo, é que pra mim o trabalho estagnou. Se eu sou dirigente e alguém fala pra não demitir, eu entendo, mas se alguém me fala pra demitir, eu entendo também, porque eu tô cansando de Carpini, porque nunca é ele, eu tenho 2 meses falando isso, nunca é ele, é sempre individual. Mas ele não fez, ele não tem culpa do elenco ser ruim. Tem sim, porque ele montou o elenco também. E o time dele estagnou. Eu não demitiria, mas se quiserem demitir, pra mim não tá errado não. Pra mim eu enchi o saco de Carpini, Paulo. Desculpa a sinceridade. E o Carpini que, se a gente entrar na seara de desgaste físico hoje, ele é o principal responsável pelo desgaste físico do Vitória no jogo. O Vitória no segundo tempo, nos últimos 10 minutos, 12 minutos, o Vitória não conseguia andar. O Vitória não conseguia contra-atacar. Porque o time estava morto. O time está morto por sua culpa, Carpini. Porque um dos principais jogadores do Vitória hoje começou no banco de reserva porque você fez uma estratégia ruim de elenco, de rodagem de elenco. Você. Baralhas não entrou em campo hoje por sua culpa. Baralhas teve que entrar no segundo tempo aos 10 por você é o culpado disso. De não ter rodado o time da maneira certa contra o Cerro Largo. Foi com força máxima e perdeu lá e empatou num jogo que eu vou repetir. Muitos times vão jogar mais bola que o Grêmio jogou hoje aqui e vão dar muito mais trabalho pro Vitória, mas o seu time não consegue ganhar, nem de um Grêmio frágil como foi de hoje. E tem um detalhe, né? Vamos considerar que Kaiser vai ser titular, vai fazer os gols dele. Eu ainda acho que mesmo ele entrando e ajudando dessa forma, como o Vitória tem problemas em muitas fases coletivas e nas fases de bola parada, eu não sei se mesmo o Kaiser chegando pra ajudar, se a gente vai conseguir o suficiente. Porque hoje, por exemplo, vamos lá, teve uma bola que acho que Janderson perdeu, se eu não me engano, teve alguma bola que o centroavante perdeu que Kaiser poderia fazer, beleza. Mas a bola parada defensiva continuaria ruim do mesmo jeito. A nossa transição continuaria demorada do mesmo jeito. A nossa circulação de bola continuaria demorada do mesmo jeito. É claro que Kaiser vai ser titular. Claro que nas oportunidades, na teoria, que Fábio e que Janderson tem, Fábio entrou bem hoje, eu tenho que ser justo. Ele tem a tendência de converter mais do que os outros, é verdade. Apesar de que Paulo trouxe aqui que Kaiser foi o segundo do Fortaleza, se eu não me engano, com mais chances perdidas. Mas eu concordo que a tendência é que ele converta mais do que Janderson e Fábio quando a oportunidade chega, ok. Só que ainda assim, Paulo, eu fico preocupado. Eu infelizmente não queria falar isso, mas eu tenho que lembrar que em 2014 a gente teve Edno fazendo gol, a gente teve Dinei fazendo gol. Dinei fez 10 gols naquele time tenebroso. Edno fez 5 gols naquele time horrível. E mesmo com o centroavante fazendo gol, o final foi ruim.
Então a gente está depositando todos os nossos problemas em Kaiser e de fato ele vai ajudar na fase ofensiva. Mas o coletivo hoje me dá tantas dúvidas que eu não sei se nem isso vai ser suficiente. Paulo, eu tô exagerando? Não, a gente olha para o Vitória dentro de campo. É raro os jogos onde o banco de reservas muda o jogo, embora hoje Carlinhos tenha feito gol. Mas se Carlinhos não tivesse feito gol, também seria um jogo horrível de Carlinhos no segundo tempo, mas fez o gol. Porém, a gente tem um Vitória que acumula tomar decisões ruins desde janeiro, mesmo com a invencibilidade. A gente falava aqui que o Vitória precisava de muitas grandes chances perdidas antes de acertar uma grande chance. O Vitória hoje também é um time que defensivamente tem vários problemas. Carpini, inclusive, tentou colocar na mão dos jogadores até os erros defensivos. O Carpini tenta colocar na culpa dos jogadores. E mais uma vez o Vitória toma um gol na bola parada defensiva. Mais uma vez o Vitória é exposto na bola parada defensiva. Mais uma vez o Vitória não consegue criar, produzir finalizações o suficiente para vencer o jogo. Então fica já desgastante, fica chato. Os pós-jogo é basicamente as mesmas críticas, as mesmas cobranças. Se a gente pegar aqui os pós-jogos do Vitória de derrota e empate, a gente vai observar que podia ser, se a gente não falasse qual era o jogo, era só mudar o escudo, porque seria a mesma coisa. E um detalhe, Paulo, o que me assusta é que alguns torcedores estão falando: Carpini tem 4 jogos sem perder, um campeonato difícil. Amigo, o nome do campeonato é Série A. Os jogos são difíceis mesmo. Você escapou no passado porque você ganhou 6 de 7 confrontos diretos, mas porque você foi pro Allianz e ganhou do Palmeiras. Mas porque você saiu para jogos complicados com equipes da parte de cima e não perdeu. Você pegou um Botafogo no auge técnico do ano, na véspera praticamente da Libertadores. Praticamente não, literalmente na véspera da Libertadores, e você só perdeu por um detalhe. Então essa história de que, mas são jogos difíceis, vamos falar a verdade. Juventude e Grêmio são 2 jogos que o Vitória tinha que ter um Juventude pelo menos empatado e o Grêmio pelo menos ter ganhado. Concordo que contra o Flamengo perder é natural, concordo que contra o Galo não ganhar fora de casa é natural, concordo que o Fluminense você não ganhar é natural. Só que nessa brincadeira, vocês estão caindo no discurso que vocês mesmos foram contra. Porque quando o Fábio Mota chegou ano passado e falou que não era o campeonato do Vitória, ficou todo mundo retado. Agora tem gente falando que não, que os jogos são difíceis. É Série A, meu amigo. Não vai ter jogo fácil, não. E se a gente olha o roteiro, hoje a gente perdeu 2 pontos e com o Juventude a gente perdeu 1 ponto, sim. São 3 pontos perdidos nessa brincadeira. Então cuidado pra gente não ficar batendo na diretoria, falando de mediocridade, falando de pensamento pequeno, falando de uma série de questões, quando a gente tem o mesmo pensamento. Vitória no Barradão, tem obrigação de ganhar do Grêmio. E é um Grêmio, repito, frágil. A instituição é muito grande, repito, o Grêmio é maior do que o Vitória. Mas é um Grêmio frágil, um Grêmio que não precisou de muito, e olha quantas vezes a gente falou isso no ano. Um Grêmio que não precisou de muito pra abrir o placar contra o Vitória, tiveram uma bola e fizeram. E é uma Vitória que, mais uma vez, Paulo, faz um esforço, joga no seu limite técnico, físico e empata. Então cuidado com esse discurso de mediocridade de mas são jogos difíceis, mas o campeonato é difícil. Sim, rapaziada, o campeonato é difícil e o nome do campeonato é Série A. Você não quer jogo difícil? Ano que vem a gente pega Ituano, ano que vem a gente pega esses outros times, se vocês não quiserem jogo tão difícil assim. O nome é Série A e a gente não pode aceitar que não, a gente teve uma sequência complicada. A sequência complicada vai ter sempre, são 38 jogos, são uma sequência de 38 jogos complicada. Vocês não podem aceitar essa mediocridade. Vocês não podem aceitar que não é normal. Não é normal. Vitória tinha que ganhar aqui, Vitória tinha que ter pontuado contra a Juventude. Ponto final. Não aceitem isso. E principalmente, o principal culpado é Fábio Mota e Maneca, que deram poder demais a Carpini. A gente tem 2 anos falando isso, os caras deram poder demais. Carpini é pouco questionado. Mas vocês da imprensa têm que apertar. O problema é que a gente não tem o poder que vocês acham que a gente tem. Se a gente tivesse metade do poder que vocês acham que a gente tem, em janeiro o Vitória tava com 9 aqui. Se a gente tivesse metade do poder que vocês acham que a gente tem, Claudinho não teria sido banco pra Cáceres no primeiro trimestre em momento nenhum. Se a gente tivesse metade do poder que vocês acham que a gente tem, Mateuzinho estaria no banco de reservas no Baiano do Nordeste em muitos jogos, porque a gente teria um meia pra substituir ele e pra ele descansar. Só que, infelizmente, a gente não tem metade do poder que vocês acham que a gente tem, pô. E vocês querem que a gente faça algo que a gente tenta, mas que não depende da gente, não depende do canto, não depende dos canais, não depende de ninguém. Vocês vão apertar a Carpini na coletiva, beleza, e não vai mudar nada. Porque o problema é Fábio Mota e Maneca, que deram poder demais, e a gente já falou isso. E ele se sente muito acima do que ele deveria se sentir, do Vitória, sem a menor dúvida. Aí quando obviamente não ganha, vamos falar de SAF, etc. Aí o que eu vou falar de SAF eu falo sempre, a gente tá atrasado no processo, ponto. Se não tem investidor hoje, amanhã pode ter.
E se tiver um grupo bom, a gente nem começou o processo ainda. A gente está atrasado de fato. Mas o problema é que é insuportável entender, e vocês muitas vezes não querem aceitar, que a gente não tem esse poder que vocês acham que a gente tem, pô. A gente cobra, a gente fala. Paulo, teve uma live que eu e Paulo, a gente fez de 2 horas, 1h30, a gente falou da falta do camisa 9, do ponto que o chat falou, Léo, Paulo, muda disso, já estão falando demais disso, mas a gente não contrata. A gente não tem esse peso que vocês acham que a gente tem. E hoje a gente perdeu 2 pontos, Paulo. Quiser complementar aí à vontade que eu beber água, eu tô puto já. Não tem mais nada pra complementar, não. Acho que já dá até pra fechar o corte. Vitória agora tem uma semana livre. Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente não sabe como é que Carpini está internamente em relação a esse tropeço hoje. Porque eu não quero que aconteça o que aconteceu várias vezes no Vitória. Dá uma semana livre pro treinador, aí tropeça o próximo jogo e demite. Então vamos ver o que é que vai ser essa semana, como é que Fábio Mota e Maneca vão lidar com esse cenário, porque alguma resposta o torcedor tem que ter. Quando eu falo resposta, tô falando de entrevista coletiva, de botar a cara, não. Eu tô falando de dar alguma resposta em atitude interna e externa. E externa eu falo em contratações. É óbvio que a janela tá fechada, ainda falta muito tempo, falta um mês aí que a gente vai ter que sofrer, padecer, mas a gente precisa de uma resposta interna e externa urgentemente. E um detalhe, só pra encerrar agora o corte de fato, a galera fala, mas vocês falaram que o canto é ouvido. Sim, gente, eu ouço todos vocês, não significa que eu vou fazer o que vocês estão falando, não. Eles ouvem todo mundo, eles ouvem a gente, eles ouvem todos os canais. Isso não significa que eles vão fazer porque a gente tá falando. Vocês têm que separar as coisas, pô. Eles ouvem, beleza. Eu vou Paulo. Paulo fala, Léo, pra mim, no próximo jogo contra o Ceará, a gente tem que começar a transmissão 1 da tarde. Eu vou falar, beleza. E não vou fazer. Eles ouvem, mas eles não fazem. E vocês jogam a culpa na gente como se eles não fizessem por causa da gente. Isso é inacreditável, pô. Vamos focar em quem realmente tem culpa, que é Fábio e Maneca, que deram poder demais a Carpini, e ao próprio Carpini. São os 3 culpados. Então vamos parar de terceirizar a culpa, vamos parar de tentar descontar a raiva que tá todo mundo puto, e vamos focar em quem tem culpa, que é Fábio Mota, Maneca, Carpini e o processo da SAF que está atrasado. Ponto final. Vamos seguir agora pra live. Vamos lá. 1, 2, 3, fim do corte, valeu.